Imaginem só, uma era de espadas, de castelos imponentes. Mas o destino de um reino inteiro não foi decidido no campo de batalha, ao som do aço. Não. Foi decidido no silêncio das bibliotecas e no burburinho das salas de aula. Pois é, esta é a história de uma guerra bem diferente. Uma guerra de ideias. Uma guerra onde a caneta se mostrou muito, mas muito mais poderosa que a espada. Então, a grande questão é essa. Como é que a educação pode, ao mesmo tempo, criar um rei e rachar um reino ao meio? É exatamente isso que a gente vai explorar, mergulhando de cabeça no romance O Trono Ameaçado. Vamos analisar como dois modelos de educação totalmente distintos criaram um abismo ideológico, jogando um príncipe contra sua própria nobreza, num confronto que, olha, mudou as regras do poder para sempre. E para começar essa história, a gente precisa conhecer a peça central disso tudo, o Duque Jacinto. Ele não é um governante comum, não. Ele representa algo novo, uma nova linhagem de líderes. Um homem forjado não só nos campos de treinamento militar, mas principalmente nos estudos. E é aqui que está a essência do poder do Jacinto. O romance descreve ele como um príncipe bem treinado e estudado. Sabe o que isso significa? A força dele não vinha do tradicional, de terras ou exércitos como a da nobreza feudal. Não. A força dele vinha da mente, da capacidade de enxergar o mundo e a política através das lentes da lógica, da estratégia. Tá, mas que armas intelectuais eram essas exatamente? O que ele estudou para ficar tão diferente? A resposta está num sistema de ensino clássico, que era considerado o auge, o suprassumo da educação medieval. Eram as chamadas sete artes liberais. Pense nisso como a base de todo o ensino superior da época. Era o currículo fundamental para formar não apenas os clérigos, mas a elite que ia governar. A ideia toda era criar uma mente ordenada, uma mente capaz de compreender tanto o mundo dos homens quanto os mistérios do cosmos. E a estrutura disso aqui é simplesmente genial. Primeiro vinha o trivium, as artes da palavra. Era o como pensar. Tinha a gramática, para estruturar o pensamento, a lógica, para raciocinar direito, e a retórica, para saber persuadir, para vender uma ideia. Depois de dominar isso, a pessoa ia para o quadrivium, as artes do número. Era sobre o que pensar, o universo físico. E o próprio Jacinto revela no livro que avançou até o quadrivium, um sinal claro da sua formação superior. E essa citação aqui ilustra tudo perfeitamente. No meio de uma conversa, o Jacinto saca na hora uma tática de persuasão e solta essa. Isso é retórica? Tu leu Aristóteles ou Quintiliano? Ele não só identifica a técnica, como já cita os mestres do assunto. Isso prova que a educação dele não era só um enfeite, era uma ferramenta prática, do dia a dia, para decifrar as intenções dos outros. Agora, é claro que essa nova forma de poder, baseada no intelecto, não ia ser bem recebida por todo mundo. Pelo contrário, ela abriu uma fissura profunda, um verdadeiro choque de mundos entre a coroa e a antiga nobreza, a nobreza da espada. O conflito é gritante. De um lado, o Duque Jacinto. Sua arma é o intelecto, sua base é uma burocracia leal e estudada, e seu objetivo é centralizar o poder. Do outro lado, a nobreza tradicional, gente como o impulsivo Marquês de Calferel. A arma deles é a espada, a base é a força militar e as terras herdadas, e o objetivo é só preservar seus privilégios. Era literalmente o duelo da caneta contra a espada. E o ponto crucial é que até os inimigos mais inteligentes do Jacinto, como o conde de Almianavote, que também era um nobre letrado, sacaram a natureza dessa nova guerra. Ele sabia que controlar a cultura, as ideias, era uma forma de poder muito mais duradoura do que simplesmente levantar um exército. Vamos agora ao coração da estratégia do Jacinto. A gente vai conhecer a instituição que foi projetada para ser o verdadeiro motor do seu novo estado. A Universidade de Alcípolis. Aquilo não era só um centro de saber, não. Na prática, era uma fábrica de burocratas. O propósito era bem claro: formar uma nova elite de administradores e juristas que tivessem lealdade total ao Estado centralizado e não aos senhores feudais locais. E é óbvio que isso colocou a universidade em rota de colisão direta com o modelo antigo, as escolas catedrais. Enquanto as escolas da igreja formavam homens para servir a Deus, a universidade, do rei, formavam homens para servir ao Estado. Isso mostra uma transferência de poder gigantesca da igreja para a coroa. Mas calma lá, o romance não vende essa inovação como se fosse uma maravilha, não, muito pelo contrário. Ele oferece uma visão bem crítica, sugerindo que esse novo modelo educacional tinha um lado bem sombrio. Essa crítica é demolidora. O narrador revela que, apesar de todo o prestígio, a produção intelectual da universidade era superficial.
Seus acadêmicos eram ótimos em citar os grandes mestres, mas péssimos em realmente entendê-los. A aparência de saber importava muito mais do que o saber de verdade. E aqui estão os resultados práticos dessa superficialidade toda. A universidade acabou se tornando um ninho de bajuladores e carreiristas. A educação virou só um degrau para subir na vida. No fim das contas, a busca pela verdade foi trocada pela busca pelo favor do duque. O brilhantismo foi substituído pela subserviência. E assim, o propósito final de tudo isso se revela. O grande projeto educacional do Jacinto não era para iluminar as pessoas. Era para criar um sistema de controle mais eficiente e mais sutil. O conhecimento foi transformado numa ferramenta para consolidar e legitimar o poder absoluto da coroa. E assim, o trono ameaçado nos deixa com essa questão fundamental, que ecoa até hoje. A ascensão das artes liberais e da universidade marcou mesmo o início de uma era de esclarecimento, ou foi só a troca de correntes de ferro por correntes invisíveis, forjadas com palavras e burocracia? Uma pergunta que, convenhamos, continua tão relevante hoje quanto era na Era dos Reis.